Shalom, povo de Deus. Mais uma semente profética. Aqui quem fala é o pastor Mazini. Há um texto em Judas, capítulo verso 18, que diz assim: Eles dizem a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. A grande questão desse texto está em as pessoas que causam divisões. Deixa eu falar uma coisa que é uma realidade desses últimos tempos que estamos vivendo. Vamos separar duas coisas. Uma coisa é quando alguém, por alguma coisa ou algum motivo, ela sai e ela deixa a sua congregação e ela passa a estar frequentando outra. Pode ser por algum motivo, seja o que for, ela se decepcionou, ela se frustrou, ela se chateou, ela se cansou, ou às vezes o tempo dela passou ali, ela não está entendendo, e ela se encontra em outro lugar, ela decide ir para outra igreja. Amém. Ela sai com a família dela, ela sai e vai para outra igreja. Isto é uma coisa. Acontece. É uma coisa que sempre aconteceu. Mas uma coisa que tem acontecido, que é diferente disso, são aquelas pessoas que elas, por esses mesmos motivos às vezes, ou por motivos diferentes ou complicados de entender, ou sem elas mesmas saber por que elas estão tendo essas atitudes, elas saem das suas congregações, elas saem das suas igrejas e elas começam agora a causar divisões, porque não na igreja a qual ela agora começa a frequentar, na sua antiga igreja. Ela começa a estar frequentando outras igrejas ou estar filiada a outra igreja, a outro corpo de Cristo, a outra congregação, e elas começam a criticar e a dividir aquele corpo de Cristo pelo qual ela fez parte outrora. Eles começam a difamar o pastor, difamar a liderança, começar a colocar defeitos e começa a pintar a nova igreja que agora eles escolheram, como se a igreja é a perfeita, agora encontrei a igreja certa, agora encontrei a igreja da estratégia correta, e elas simplesmente começam a defamar, começam a caluniar, começam a causar divisões na antiga igreja a qual ela congregava. E isso é muito sério. São pessoas que não têm o Espírito de Deus, diz a palavra. São pessoas que causam divisões. Elas rompem uma aliança por motivos fúteis, por motivos banais, por mágoas, por coisas mal resolvidas. E elas saem, às vezes, cheias de pecado, elas não resolvem, e elas são recebidas por outros pastores, e elas começam a congregar lá, e elas começam a chamar outras pessoas, colocar dúvida nas pessoas na sua antiga igreja, e ela começa a tirar pessoas desta igreja e levar para outra. Isso é uma coisa muito séria e tem acontecido muito. Tem acontecido muito em muitos lugares, em muitas igrejas, e isto tem causado divisões. Isso tem entristecido pastores, isso tem entristecido a igreja, pessoas, a liderança que tem feito um trabalho, que tem se esforçado, que tem colocado o coração na obra de Deus, seja de que estratégia, seja de que visão, seja de que método ela esteja aplicando, ou de que método nenhum. Aí simplesmente são pessoas que congregam, são pessoas que amam servir a Deus ali naquela igreja e ouvem falar mal da sua própria igreja por pessoas que causam divisões. Isso é muito triste, isso é triste demais, é o que está acontecendo. E se um dia você tiver que sair da sua igreja por algum motivo, vá e honre a igreja ao qual você fez parte. Não fale mal, não critique, não ponha defeito, não, como eu vou usar uma palavra
até pesada. Não cuspa no prato que você comeu. A ingratidão é algo terrível. E é que muitas pessoas têm plantado a ingratidão. São poucas as pessoas que saem e vão estar em outras igrejas. Eu conheço pessoas que foram batizadas por nós e hoje estão em outras igrejas, não estão congregando com a gente, mas são bênçãos naquele lugar e são gratas pelo tempo que estiveram conosco e são bênçãos quando vêm à nossa igreja, elas falam bem, elas agradecem, elas são felizes e elas estão sendo usadas por Deus e por onde elas passam, elas reconhecem que alguma coisa, aquela igreja, aquele corpo, aquele povo contribuiu para o crescimento espiritual, foi um início, quem sabe, foi o start, foi o power que começou ali a chama arder do chamado dessas pessoas. Então, eu quero deixar essa palavra, não seja ingrato. Cuidado com aqueles que são ingratos. Não ouça. Não ouça aqueles que estão causando divisão. Repreenda umas pessoas dessa. Elas não têm o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você vai falar bem da sua igreja, você vai amar a igreja, você vai respeitar a igreja dos outros também, e você vai abençoar a igreja dos outros, e você vai saber que tudo faz parte do corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa falar ao seu coração. Vigia, ora, e ore por essas pessoas. Elas precisam de salvação. Shalom, um grande abraço. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal.